pouco insegura. Quando foi na terça-feira, eu cheguei numa sala de aula, e aí eu cheguei, as alunas estavam todas assim, alvoroçadas e desesperadas, e vendo todos os protestos e tantas coisas. E ela perguntou assim para mim: Elba, como você está? Eu falei assim: eu estou feliz. Como assim? E eu nem tinha... Gente, quando eu respondi tão sinceramente, eu nem tinha lembrado da política. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de política. Sim, eu tenho me policiado, tenho policiado as minhas redes sociais para não consumir tanto. Porque eu gosto. Eu sei que eu gosto, então a gente tem que frear, né? E eu respondi com muita sinceridade: eu estou feliz. Ela falou: como? Eu falei: o trono de Deus continua inabalável. No trono do Senhor não há alternância de poder. O trono de Deus continua inabalável. E quando eu falei isso, sabe quando você sente a paz invadindo o lugar, uma coisa palpável? E aí eu falei para ela: Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Nada muda. Nada sai do controle de Deus. Não é verdade? Aí eu falei o nome dela. Ela é. Nossa, agora que você me falou, eu me senti até mal. Ela também é cristã, né? Ela também é evangélica. Ela falou assim: agora eu até me senti mal, porque eu não tinha pensado nisso. Eu estava aqui desesperada. E agora o Senhor me acalmou. E aí eu falei: nossa, acho que é um sinal, né? Mas ainda fiquei meio assim. Quando foi na quarta-feira, eu brinco, né, que Deus pegou a Bíblia e tacou na minha cara de novo. Eu fui perguntar para a Beatriz como ela estava, conversando com ela pelo Instagram. E aí conversamos, né, e tal. Acho que passou uns 30 minutos, né, Bia? Aí ela me mandou um vídeo. Aí eu fui olhar o vídeo, e um dos versículos que o irmão que estava falando no vídeo era Isaías 6. Aí eu falei: não, agora não tem mais como não ser Deus. É o que Deus quer falar com a igreja dele. Porque quando nós estamos aqui, irmãos, é uma incumbência muito pesada, tá? Você está trazendo a palavra para a igreja santa do Senhor. A igreja amada do Senhor. Jesus morreu por cada um de nós. E eu tenho a incumbência de trazer a palavra dele aqui para vocês. Então, a gente tem que ser muito temeroso. Né? A gente tem que ter o temor do Senhor. Eu vou ler aqui Isaías 6, versículo 1. Do 1 ao 3. Eu estou lendo na NVI. Aliás, Bíblia que eu ganhei do meu amigo Zé Carlos. Ai, que linda, da GVC Church Store. NVI, maravilhosa. Está aqui já? Aqui está a NVI? Ah, que ótimo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime, exaltado trono. A aba de sua veste enchia todo o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia, meus irmãos. Você consegue imaginar o que é isso, essa cena? Eu fico muito, muito, muito grata por Isaías ter pintado essa cena para nós. Pelo profeta Isaías ter colocado isso no papel e ter chegado até nós. Porque a gente consegue ter uma vaga ideia do que ele viu. Eu quero falar um pouco com vocês sobre o reinado do rei Uzias. O rei Uzias, ele estava governando Judá. É uma época, se você estudar ali, é o reino dividido. Israel se dividiu em 2. Então ficou o reino do norte com o nome de Israel e o reino do sul com o nome de Judá. E o rei Uzias entrou extremamente jovem no reinado,
o povo pediu por ele. Ele tinha outros irmãos que poderiam assumir o trono. Ele entrou para reinar aos 16 anos de idade. Um menino. Quantos anos você tem, Luiz? 16. Levanta para mim, Luiz. Imagina um menino lindo desse entrando no trono. Eita glória, obrigada, viu? Um menino, né? Um rapaz. Agora eu tenho 32, eu posso falar isso. E esse menino entra no trono. E, gente, pensa num rei bom. Obras de infraestrutura, você encontra esses relatos, tá? Lá no livro de Crônicas, eu a marquei aqui. Deixa eu te dar a referência para você procurar. Depois, para você ler a história dele inteira, tá? Eu vou fazer um resumo. Crônicas, 2 Crônicas 2:16, tá? Você vai encontrar ali a história do rei Uzias. O livro de Crônicas, né, ele traz as histórias dos reis. E ele conta que o rei Uzias fez muitas reformas na infraestrutura de Judá. Reformou portas e entradas, fez reformas econômicas muito boas, negociou com outros países para poder entrar e sair no comércio, comprou equipamento militar, fortaleceu o exército. Pensa num tempo, gente, que assim, uma carta escrita por um rei podia fazer uma guerra entre os países, sem nada para mediar, sem ONU, sem nenhum outro órgão. Era esse tempo. E você tem um rei que fortalece o exército. Isso é muito bom. Então, esse rei ele era muito amado pelo povo. O povo o amava por causa de toda a obra dele. Não era à toa, né? Não era assim uma devoção cega. Era porque ele realmente era bom naquilo. E glória a Deus por isso. Mas temos um porém aqui na história do rei Uzias. Esse rei que fez tanta coisa boa, que era temente ao Senhor, a Bíblia fala que ele se fortalece e isso acaba subindo ao coração dele e ele se corrompe. Aí você pensa, então certeza que teve corrupção no reino dele, ou ele como Salomão, acabou tendo muitas mulheres e tal. Não. Eu vou te dizer que o que ele fez poderia até não ser, aos nossos olhos, pode até não ser tão ruim. Por quê? Ele quis queimar incenso no templo do Senhor. Só que, para queimar o incenso, para você trabalhar no templo, você tinha que ser um sacerdote. E só podia ser sacerdote quem é da linhagem de Levi, tá? Deus ele coloca isso como lei. Então você tinha que ser da linhagem de Levi, da linhagem de sacerdotes. E ele pega o incenso, vai lá queimar. Quando ele está prestes a fazer isso, os sacerdotes chegam. E ao invés dele ser humilde, né, e reconhecer o seu lugar de rei e não de sacerdote, ele confronta esses sacerdotes. No que ele confronta os sacerdotes, Deus fere ele com lepra. E a lepra começa aqui, ó, no meio da testa. E, obviamente, que vai se espalhando. A lepra é uma doença extremamente contagiosa. Hoje em dia tem cura, tá? Até trocou de nome para não ter mais o estigma. Mas, para a época, era um pesadelo. Porque você ia ter que ficar longe de quem você ama. Você não poderia mais ter contato com pessoas. Lembra da pandemia que a gente ficou em casa? Agora, você imagina você ficar sozinho. Isso era a lepra. Quem era mais pobre, né, ia para os lugares mais afastados, ficavam em cavernas. Normalmente, um bando de leprosos juntos, né, um tanto de pessoas. Porque, além da doença em si, ainda tinha o aspecto social. Agora, você imagina um rei com essa doença.
Foi exatamente isso que aconteceu com esse rei, com esse bom rei. Ele começa a ser leproso, ele fica numa casa à parte e ele acaba morrendo. No ano que esse rei morre, olha só que interessante esse relato de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu. Ele poderia ter escrito isso de outra forma. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu marquei. Acho que eu não marquei. Mas, normalmente, quando você tem um relato na Bíblia, está escrito assim: no segundo ano do rei tal, no primeiro ano do rei tal, no quarto ano do rei tal. Quem substitui, né, Uzias no trono é Jotão, seu filho Jotão. Isaías poderia ter escrito no primeiro ano do rei Jotão, mas ele decide, de propósito, escrever no ano em que o rei Uzias morreu. Por quê? Porque o fato mais importante não é que um outro rei se levantou, mas sim aquele que faleceu. E ele quer enfatizar que é nesse período de transição de poder. Isaías olha e vê que aquele rei que fez crescer tanto o reino de Judá, foi o maior período de prosperidade daquele reino. Ele morreu. O povo está muito ansioso. Nós agora vimos, né? A rainha Elizabeth faleceu. E aí o rei Charles está agora como o rei da Inglaterra. E os olhos do povo estão sobre ele. O povo não perdoa nem as mãozinhas, né? Vocês viram? Na cerimônia, né? Estavam as mãos inchadas. E aí saiu maior polêmica. Até matérias falando por que as mãos dele estavam inchadas. E aí teve uma cena que ele estava com os botões errados aqui, não sei se vocês viram, que também, né? A rainha morreu, agora nem o botão ele sabe botoar. Por quê? Porque ele é o rei. E ali, né, na Inglaterra, o rei ele não exerce o poder político. O poder político vem do ministro, do primeiro-ministro. Mas aqui, nesse caso, o rei julgava. Então, ele era o legislativo, ele era o judiciário, ele era o executivo. Tudo numa pessoa só. Era muito poder para uma pessoa só, né? E essa pessoa morre. Então, o povo, ele está ansioso. O povo está triste, de luto pelo rei, porque ele era amado. O povo está ansioso porque, provavelmente, né, Jotão aqui, ele fica nesse interim, tá, o filho dele. Ele fica nesse meio tempo como regente, antes de Uzias morrer. E ele fica julgando o povo. Tá? Ele fica exercendo esse cargo de juiz. Mas, provavelmente, o povo tinha medo desse reinado. Porque é um novo, né? Assim como o povo inglês também deve ter tido, né, algum receio. E é nesse ano que Deus resolve mostrar para Isaías que, embora aquele trono ali de Judá estivesse vazio, o reino dos céus, o trono do reino dos céus está ocupado. E só a pontinha da veste do nosso Deus ocupava todo o trono. Você imagina o tamanho da veste, meu irmão? Sabe? Às vezes a gente tem a impressão que há uma guerra entre Deus e o diabo. A gente tem essa impressão. Às vezes a gente lê lá como foi a revolta no céu, está em Ezequiel, e a gente acha que Deus ficou, nossa, o que Lúcifer fez? O que eu vou fazer com ele? Irmãos, do jeito que Deus estava, sentadinho no trono, ali ele ficou. Não há concorrência para o nosso Deus. Não há ameaça de poder para com o nosso Deus, meu irmão. Nós estamos sim numa guerra contra o inferno. O inimigo sabe que atingindo a nós,
ele mexe com Deus, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Mas se o meu corpo, que é falho, raramente deixa algo alcançar aqui, que dirá o de Deus? Meu irmão, Jesus, quando estava conversando com Pilatos, ele falou: nenhum poder foi dado a você, é dado a você, se não vier dos céus. Sai governo, entra governo, o trono de Deus permanece inabalável. Muitas vezes nós ficamos preocupados, e é uma preocupação legítima, porque somos seres humanos. Talvez você se preocupe com o seu emprego, talvez você se preocupe com o seu negócio, talvez você se preocupe com a situação da sua família. Todos nós temos as nossas preocupações. Nós não temos que ser alienados, né? Não estou pregando isso. Por favor, me entenda. Mas que acima de qualquer coisa, o trono do Senhor permanece inabalável. É Ele quem dita as regras, meu irmão. Nada acontece se não for no poder dEle. Sabe, às vezes nós andamos desesperados, às vezes nós andamos preocupados, e eu vejo muitas pessoas assim. Eu tenho visto pessoas que o seu Instagram mais parece uma propaganda política. E eu não estou falando que você não tem que se manifestar, você tem. Mas a sua confiança tem que estar em Deus. Meu irmão, como disse o hino aqui, nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. A igreja do Senhor vai permanecer. Você acha que a igreja do Senhor não permanece na China? Você acha que a igreja do Senhor não permanece em Cuba? Você acha que a igreja do Senhor não permanece forte nos Estados Unidos? A igreja do Senhor permanece, independente do sistema político. A igreja do Senhor permanece, ainda que nos porões, ainda que perseguida, ainda que, como nós vimos na Nigéria, sofrendo ataques, a igreja do Senhor permanece. Eu quero ler com os irmãos no livro de Atos. Eu não ia ler esse texto. Atos 7, 54. Desculpa. 55, tá? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Meus irmãos, nós temos aqui, não sei se você já ouviu essa história, mas Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Você sabe o que Estevão fazia? Ele entregava a cesta básica. Primícias hoje, a propósito. Esse era o trabalho dele. Ele não era um Paulo e um Pedro que ia abrir igrejas, não. Ele era aquele que cuidava do social. E o povo, quando ouviu ele falando de Jesus, e ele conta a história da Bíblia, ele faz um resumo da Bíblia ali, no discurso dele. E o povo range os dentes para ele de raiva. Mas nesse momento, quando ele percebeu que seria apedrejado, ele olha para o céu. E o que ele vê? Ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. E essa é a única circunstância que nós vemos o Rei Jesus em pé.
para receber um filho amado. É a única circunstância que você vai ver Jesus em pé para te receber um dia no céu, meu irmão. Eu não sei você, mas isso me consola demais. Não importa o que aconteça aqui. Não importa o que aconteça aqui. Um dia, o meu Jesus vai me esperar em pé, à direita de Deus. É isso que Ele tem para você, querido. E um dia, Ele vai voltar. E vai governar essa terra. E nós, os santos, governaremos com Ele. E será um governo justo. Nessa terra nós podemos até encontrar bons governantes. Mas nenhum será como o nosso Jesus. Um governo de justiça. Se você já foi injustiçado, você sabe o que é isso. Mas um dia, Ele trará justiça para todos nós. Ele prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dor, porque tudo foi passado. E Ele faz todas as coisas novas. Meu querido, a nossa esperança não tem que estar no próximo governo. A nossa esperança não está em homens. A nossa esperança é muito maior que isso. A nossa esperança está em Deus. É Ele que governa as nossas vidas. Você acha o quê? Que se Deus quiser prosperar o teu negócio, quiser fazer você grande nessa terra, Ele não vai fazer por causa de um governo? Se Deus quiser soprar o teu nome por toda essa nação, você acha que um governo vai impedi-lo? Não vai. Não vai. Nada foge ao controle do nosso Deus, meu irmão. A Bíblia fala que está tudo sobre o governo dele. Tudo, tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Talvez você está com alguma doença. Talvez você está com algum problema no judiciário. Talvez você está com alguma situação em casa. É tudo. Tudo está no governo do nosso Deus. E até quando Ele governa? Vamos ler lá em Apocalipse 4. Apocalipse 4, versículo 9. Depois, se você puder ler esse texto todo em casa, leia. Eu vou ler o versículo 9, 10 e 11. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Tudo, meu irmão. Existem pessoas que olham para o céu e começam a pensar na astrologia e acham que as estrelas dominam a sua vida. Sabe quem domina a nossa vida? O Criador das estrelas. Nós não tememos a homens, porque o nosso Deus criou todos os homens. Nós não tememos as circunstâncias, porque Deus criou tudo o que há.
Meus irmãos, se o Senhor não guardar o Brasil, nós podemos ter tantos desastres naturais, independente de qualquer governo. Mas é o Senhor quem nos guarda. Nós vemos aí tantos países que sofrem com desastres naturais. Meus irmãos, e pasmem, nosso maior problema é chuva. Você tem noção do que é isso? Na Europa o povo não toma banho todo dia, porque não tem água. Não é hábito deles, porque não tem água. Óbvio. Se você mal tem água para beber para uso de cozinha, você não vai tomar banho todo dia. Isso é lógico. Para nós é anti-higiênico, mas enfim. Eles sofrem por isso. E para nós aqui o problema é o excesso. Nós não sabemos lidar com o excesso de chuva. Na carta de achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha escreveu: é uma terra em que se plantando tudo dá pela multidão de suas águas. Meus irmãos, em 1500, esse homem olhou a nossa terra e falou: Deus abençoe esse lugar com muitas águas. Se você pegar essa descrição da carta, ele descreve um paraíso. Ele descreve um lugar maravilhoso. Isso porque ele não tinha descoberto, né, que a gente está numa placa tectônica só, que a gente não tem terremoto, que a gente não tem maremoto para fazer tsunami. E tantas outras coisas, que a nossa floresta nos protege dos ciclones e dos furacões. Você tem noção do que Deus planejou para essa terra? Dá uma olhada para os seus irmãos aí em volta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você percebe uma característica comum no brasileiro? Física. Tem alguma? Não. Você olha aqui, tem nariz larguinho como o meu? Tem mais fininho? Tem cabelo cacheado, tem cabelo liso, tem cabelo crespo. Você olha, tem pele branca, tem pele mais escura, tem pele preta, tem baixo, tem alto. Tem gente com o olhinho mais puxadinho, tem outros que não. Meus irmãos, sabe por que Deus fez isso? Sabe por que a gente é toda essa mistura? Porque é daqui que partirão missionários para o mundo todo. Não existe um lugar no mundo que possa sair um missionário para o Japão, que ele vai ser bem aceito lá. Pode sair um missionário para os Estados Unidos, que ele vai ser bem aceito lá. Pode sair um missionário para a China, ele vai ser bem aceito lá. Pode sair um missionário para a Nigéria, ele vai ser bem aceito lá. Mas aqui, no Brasil, nós podemos fazer isso. Deus nos enriqueceu com isso, meu irmão. Com essa mistura maravilhosa. Com essa aceitação no mundo. O mundo aceita muito bem um brasileiro. Tem um irmão chamado Mark Schubert. Você viu o podcast dele? Fez um podcast com Douglas, do Dizascope. E ele é americano, mas ele fala português fluente. Não, minto, ele estava na Alemanha. Ele é alemão? Alemão? Morou nos Estados Unidos? Agora ele mora num monte de lugar, né? E aí, eu não me lembro, ele estava num país árabe, e aí perguntaram para ele de que país ele era. E ele falou: se eu falar que eu sou alemão aqui... Aí ele falou que ele era brasileiro. Aí depois, claro, ele pediu perdão a Deus pela mentira, né? Mas na hora ele falou que ele era brasileiro, o cara abriu um sorriso para ele. Nossa, que legal que você é brasileiro, eu já fui lá e tal. A sorte dele é que ele sabia bem do nosso país. Senão ele tinha sido preso. Isso é alguém do governo, tá? E ele falou que ele era brasileiro. A hora que ele falou que era brasileiro, as portas se abriram para ele. E é exatamente assim que acontece. Por quê? Porque nós somos um povo receptivo.
Nós somos um povo alegre. Meu irmão, você acha que Deus ia pegar um projeto desse de avivamento para o mundo inteiro e ia jogar no lixo por causa de um governo? Não, isso não tem lógica. Deus tem nos projetado há mais de 500 anos para influenciar o mundo todo. Não é um governo que vai parar a igreja do Senhor. O Senhor está num trono alto e sublime. E nada escapa desse governo. Meus irmãos, nós temos que ter a real dimensão do nosso Deus. Ele foi sim um cordeiro que morreu por nós. Mas hoje, Ele é o leão. O leão que ruge. E quando Ele ruge, tudo mais tem que se calar. Porque todos os animais respeitam a autoridade do leão.